Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar um tempinho, pessoal, aí entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e sou professora de Direito Penal aqui no Que Concursos. Para quem ainda não conhece as nossas aulas gratuitas aqui no YouTube, está assistindo essa aula como primeira aula, não conhece muito o nosso projeto, assinem o nosso canal. O nosso canal do YouTube está repleto de aulas gratuitas, muitas atualizações, muitas novidades, muita coisa que a banca vem cobrando. Então, vale muito a pena fazer uma bela revisão assistindo as nossas aulas aqui do YouTube. E eu já gravei aqui feminicídio, Lei Maria da Penha, alguns crimes contra o patrimônio, representação ou não no crime, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, crimes contra a vida, enfim, muitos temas super legais, relevantes, muito cobrados, né, pela banca, principalmente pela banca Funesp, aí essa prova que já está estourando, né, nosso edital aberto, já encerraram as inscrições. Então, muita matéria legal, muita matéria importante que vai fazer uma baita diferença na revisão de vocês. Então, assine o nosso canal, assista as nossas aulas, vai valer muito a pena. Para quem ainda não sabe, nós temos um curso específico, né, para essa prova da Polícia Civil de São Paulo, focado nesse edital, com professores super gabaritados, com aulas em vídeo, PDF, áudio, muitas ferramentas de inteligência artificial, questões atualizadas. Enfim, o curso está imperdível. Se você ainda não tem um material atualizado, não sabe ainda por onde estudar, venha assistir o nosso curso, adquira o curso isolado ou a nossa assinatura ilimitada, que dá direito a várias outras aulas e outras ferramentas. Então, faça nossa assinatura ou adquira nosso curso isolado, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a preparação de vocês. Estamos aí na reta final, agora é hora de estudar o máximo possível, de dar o melhor de vocês, não dá mais agora para descansar, final de semana, vou dar. Não, pessoal, agora é estudar direto, tem que pegar um material atualizado, um material objetivo, um material voltado para essa banca, que senão vocês vão ficar perdidos e não vão conseguir estudar até a prova. Lembrando que primeira e segunda fase são na mesma data, então o estudo tem que ser um estudo voltado já para a primeira e segunda fase. Então, é estudar muita lei seca, estudar doutrina, estudar uma jurisprudênciazinha ou outra que costume cair, né, assim, dentro do perfil da banca. O nosso curso ele volta muito para esse perfil da banca. E sempre que possível estudar escrevendo, porque a segunda fase é junto com a primeira fase. A gente não tem mais muito hábito de escrever e é muito importante, porque na prova dissertativa, prova escrita, o que o examinador quer é conhecimento da matéria e que você consiga se expressar, que você consiga mostrar o ponto de vista, explicar aquela matéria. Então, escrever é muito importante. Vamos, né, desenferrujar essa mãozinha, vamos escrever um pouco enquanto a gente está estudando, que vai fazer uma baita diferença na preparação de vocês, tá? Eu acho que já deu pro pessoal entrar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje eu não estou conseguindo ver o chat, então não vou conseguir responder perguntas. Caso vocês tenham perguntas, entre aqui no meu Instagram. Meu Instagram é Milena Sap, está à disposição. Entre lá no direct, pode fazer perguntas à vontade, que sempre que possível eu respondo, tá? Então a aula hoje, infelizmente, eu não vou conseguir ler o direct e responder. Nosso tema hoje é um tema super importante. Sempre cai, sempre tem alguma questãozinha desse tema. É dificílimo alguma prova que não vá cair alguma coisa desse tema. E eu trouxe o tema, a previsão legal, a lei seca, alguns entendimentos, umas coisas importantes que a banca gosta de cobrar, né? E trouxe umas questõezinhas que toda hora estão caindo, né? Essas duas questões que eu trouxe, elas caem toda hora, então eu queria dar uma olhadinha com vocês, tá? O tema de hoje é falsidade documental, falsificação de documentos. É disso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe um material, para quem não sabe, fica disponível no nosso grupo do Telegram, então dá para vocês pegarem lá o material. Se quiserem fazer anotações também, tirar foto, vale a pena. Façam fichamentos. Eu sempre falo que esses assuntos, assim, que a gente tem que comparar um crime com outro, é bom fazer fichamentos, é muito. É, 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 ele ajuda a decorar, né? O fichamento, eu pelo menos chegava na hora da prova e falava, opa, eu lembro que o roubo tinha lá em azul escrito tal coisa e o furto era em amarelo, então eu lembrava muito a memória fotográfica mesmo dos fichamentos. Então acho que vale a pena fazer um fichamento coloridinho aí para vocês lembrarem na hora da prova, tá? Então vamos lá para o nosso material.
crimes contra a fé pública. Então vamos lá. Para a gente começar a falar de falsidade documental, a gente precisa conhecer uma definição doutrinária que cai em tudo quanto é prova. Se a gente não souber diferenciar a falsidade material da falsidade ideológica, a gente não consegue nem começar a falar desse tema. Então é muito importante a gente entender essa diferenciação. Bom, a falsidade documental então se divide na falsidade material e ideológica. Quando a gente fala em falsidade material, a gente está falando da falsificação do documento em si. Falsificação da forma do documento. Aquele documento, ele é totalmente falso. Aquele papel não é dele, quem fez não era quem deveria ter feito, o que está escrito não faz sentido. Então, tudo naquele documento é falso. Aquele documento ele não é um documento verdadeiro, com alguma coisinha alterada, não, ele é realmente um documento falso. Então, por exemplo, eu tenho uma impressora em casa muito boa, minha impressora consegue fazer cópias coloridas maravilhosas, e eu tenho um papel que parece com o papel que se usa para fazer, por exemplo, o CNH, né, a carta de motorista. E aí eu pego e faço uma CNH falsa na minha impressora com aquele papel que falsifica um pouquinho. Então vejam, eu sou a pessoa apta a fazer uma CNH, a minha impressora não é um maquinário que faz CNH, aquele papel não é um papel da CNH, ele é um documento falso. Aquele papel é falso, ele é falso na sua forma, né? Na sua materialidade. Tá? Então, quando eu falsifico um documento, faço um RG falso, faço um passaporte falso, eu tenho a falsidade material. Já a falsidade ideológica é um pouquinho diferente. Aquele documento, na sua forma, na sua materialidade, ele é verdadeiro. Ele é realmente uma CNH. Ele foi feito por quem faz CNH, pelo funcionário público responsável por emitir uma CNH. Ele foi feito no maquinário específico para CNH. Aquele papel é da CNH, tem lá sua marca d'água. Então, aquele documento é um documento materialmente, formalmente legítimo, verdadeiro, mas o seu conteúdo é falso. O que está escrito nele é mentira. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou funcionária pública responsável por fazer CNH, ou por fazer RG, né? Eu sou funcionária pública responsável por fazer algum documento. E aí eu tô lá na minha função, fazendo documento certinho, papel certinho, tudo certinho. Mas eu tenho uma amiga, uma conhecida, que perdeu a CNH dela. E pediu, ai, Milena, me ajuda aí, não dá pra fazer. E aí, o que eu faço? Quando eu tô fazendo essa CNH, eu falo, é a CNH da Maria. Mas em vez de eu pôr o nome da Maria, vou pôr o nome da minha amiga lá que tá sem CNH. Faço CNH verdadeira. Mas na hora de escrever o nome, eu faço da Maria. Então, o documento formalmente verdadeiro, mas o conteúdo é falso. Aquele documento não é da Maria. Ou então, eu tô fazendo um documento e na hora que eu vou preencher, a pessoa fala assim, vou te dar um dinheirinho, você colocar aí que eu não sou casada. Eu tô com outro relacionamento, não sei o quê. Então, eu tô lá preenchendo. É a minha função preencher aquele documento, é um documento verdadeiro, tá tudo certinho. Mas eu coloco lá, fulana solteira. Tá? Eu coloco um dado qualquer incorreto. Então, vejam, é um documento verdadeiro, é o papel verdadeiro, é a emissão verdadeira, tá tudo certinho, mas o conteúdo é falso. Essa falsificação ideológica também é chamada doutrinariamente de falso intelectual, falso moral ou falso ideal. Pessoal, cuidado com essas palavrinhas porque cai muito. O examinador, ele adora cobrar uma coisa que você sabe, mas com um nome diferente. Então, muitas vezes nossas provas caem o que diz a teoria do não sei o que lá. Teoria do etiquetamento, a teoria do... Inventa-se uma palavra qualquer de uma teoria para falar sobre alguma coisa que você até sabe, você até estudou, mas você não lembra daquele nome, tá? Então, aqui, na falsidade ideológica, esses outros nomes que não são tão utilizados é um prato cheio para o examinador. Então, ele vai falar, opa, peraí, se eu puser aqui a falsidade ideológica, o pessoal vai saber, tá lá no código, todo mundo estudou isso, todo mundo sabe que a falsidade ideológica é o conteúdo falso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma palavra diferente. Falso intelectual, falso moral, falso ideal. Quem não estudou, quem não assistiu essa aula, quem não fizer o fichamento, quem não lembrar,
não vai saber que o falso ideal é essa falsidade ideológica, tá? Não vai ligar o nome à pessoa. Então, vejam que importante que é conhecer todos esses nomes. Dito isso, sabemos a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica. Perfeito, isso já é meio caminho andado, vai ajudar muito para a gente estudar a matéria. E agora vamos dar uma destrinchada melhor dessa matéria. Primeiro, a falsificação grosseira é considerada falsidade documental? É crime. Tô lá no plantão e de repente uma vez chegou de documento falso, de dinheiro falso, uma falsificação grosseira. Então eles chegaram lá no plantão com, sabe aquelas notinhas, tipo notinhas de brinquedo, quando a gente tem esses brinquedos aí infantis, banco imobiliário, sei lá o que tem as notinhas de dinheiro. Então é aquelas notinhas de papel que você percebe que é de mentira. Tava tendo uma promoção, acho que era numa ótica, eles fizeram essas notinhas, e aí, não sei por cargas d'água, uma pessoa se sentiu incomodada, entendeu que lá era uma falsificação de dinheiro e quis levar na delegacia. Pessoal, falsificação totalmente grosseira. Qualquer pessoa, nem média, até uma pessoa com baixo conhecimento, perceberia facilmente que lá era uma falsificação. Aliás, nem era uma falsificação, né? Era realmente uma propaganda, era um dinheirinho para fazer uma propaganda. Então, atípico, não tinha nem o que se falar em falsificação, era um dinheirinho de brincadeira aquilo. Mesmo se não for tão evidente assim, mas for perceptível para um homem, né, médio, que a gente costuma falar, que aquilo é falso, que lá não é verdadeiro, não há o que se falar em crime. Então eu pego, vou fazer uma CNH, eu vou na impressora da minha casa com papel sulfite e faço uma CNH. Gente, qualquer blitz que parar, qualquer lugar que parar, policial, seja lá quem for, vai olhar e falar, tá, isso aqui é uma cópia, aí cadê a CNH? Ninguém vai achar que aquilo é uma CNH verdadeira. Então, a falsificação grosseira, normalmente, né, a princípio, ela não é considerada crime, tá? É uma figura atípica. Pode excepcionalmente vir a configurar algum crime, por exemplo, um crime de estelionato que utilizou aquela falsificação grosseira. Pode ter algum crime envolvido, mas a princípio o documento por si só dessa falsificação grosseira não cabe uma falsidade documental, tá? Então pode vir a considerar um outro crime, a depender do caso concreto, mas a princípio a falsificação grosseira é figura típica. No que diz respeito ao próprio documento, é figura típica. Se a falsificação se exaure no estelionato, pessoal, isso daí é super importante, isso daí cai muito em concurso, e mais do que isso é muito utilizado no nosso dia a dia, nos nossos inquéritos, tá? Então, vamos lá. Um golpista, ele quer dar um golpe aí no mercado, ele quer comprar material e não pagar, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, para cometer aquele estelionato, aquele golpe dele, ele utiliza, por exemplo, um cheque falso, uma duplicata falsa, alguma coisa falsa assim, mas que ele fez para aquele golpe e alguma coisa só vai ser utilizada naquele golpe, porque perde a validade, entregou para dar o golpe, ou algo que só serviria para aquele caso específico. Se essa falsificação ela serve só para aquele estelionato, não tem como utilizar aquela falsificação em outro caso, em outra situação, só vai ser utilizado naquele estelionato, vai se exaurir, vai se encerrar naquele estelionato. O entendimento que prevalece é que a pessoa vai responder pelo estelionato, porque a falsificação ela foi a forma como vai se dar aquele estelionato, um meio pelo qual aquele golpista vai enganar as pessoas, tá? Então, é o meio utilizado para cometer o crime de estelionato. Nesse caso, o agente não vai responder pelos dois crimes, pela falsificação e pelo estelionato. Por que esse entendimento prevalece? Porque aquela falsificação, ela não tem como ser utilizada em nenhum outro momento, em nenhum outro caso, não dá para fazer um outro golpe com ela. Aquela falsificação, ela se exaure, ela se encerra no estelionato. Foi só o meio para fazer aquele estelionato. Então, nesse caso, só responderá pelo estelionato, tá? Colocou um nome errado, um documento um cheque que entregou, não dá mais para usar em outro lugar, alguma coisa que realmente só serviu para aquele estelionato, tá?
Nesse caso, só responderá pelo estelionato. Isso também tem caído bastante, viu, pessoal? O entendimento prevalece, tem caído bastante. Agora vamos entender um pouquinho os tipos de falsificação que a gente tem no nosso código, tá? Primeira falsificação é a falsificação de documento público previsto no artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar um documento público verdadeiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que é um documento público? Pessoal, documento público é aquele documento emanado, elaborado, emitido por um funcionário público no desempenho das funções dele de acordo com as formalidades legais. Então, por exemplo, se eu for a pessoa responsável para emitir um RG, se eu sou a pessoa responsável para emitir uma CNH, então, o documento público é aquela que o funcionário público emite dentro das formalidades legais. Eu, como delegada, se eu faço algum documento lá no meu inquérito, um documento público, da minha competência, dentro das formalidades, aí eu tenho um documento público. Então, a gente tem vários exemplos, né? Um RG, uma CNH, vários, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, vários exemplos. Se o agente for funcionário público e cometer o crime se prevalecendo do cargo dele, nós temos um aumento de pena da sexta parte. Ah, mas como assim? Se o documento público é um documento elaborado, emanado por um funcionário público, não entendi essa previsão, não vai sempre ser elaborado por um funcionário público? Olha como a gente se confunde nisso, pessoal. O documento público é aquele elaborado por um funcionário público dentro das formalidades legais e da sua função. Porém, eu, Milena, não funcionária pública, eu, Milena, pessoa. Se for falsificar uma CNH em casa, comprar uma impressora toda boladona, só que eu vou falsificar uma CNH em casa. Eu não sou funcionária pública responsável por isso, eu não sou funcionária, não estou fazendo isso como funcionária pública, né? Então, estou como uma pessoa normal emitindo. Nesse caso, eu estou falsificando documento público, mas não cai nesse aumento. Esse aumento é para aquele agente que, como funcionário público, ele se aproveita da sua função para conseguir cometer o crime. Então, por exemplo, ele trabalha lá no setor que faz a CNH. E aí ele consegue falsificar. Então, vejam, a falsificação de documento público, ela pode ser feita por um funcionário público ou por um particular. Qualquer um comprou a impressora, pegou um papel, papapá, e falsifica. Então, qualquer pessoa pode cometer uma falsificação de documento público. Esse aumento de pena vai existir se for um funcionário público que se aproveita da sua função para cometer o crime, tá? Importantíssimo que eu vou falar agora, a gente passa batido, isso cai muito. Para efeitos penais, se equipara documento público, o emanado por entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. O examinador adora, quando ele fala de falsificação de documento público ou de falsificação de documento particular, ele adora pegar os equiparados. Porque ele acha que a gente estuda tudo, mas os equiparados a gente não dá muita atenção e ele adora colocar isso. Aqui, pessoal, na falsificação de documento público, cai muito o equiparado, que é o testamento particular. Por que o examinador gosta tanto do testamento particular? Porque a palavra é testamento particular. E isso dá uma falsa impressão de que é um documento particular. Então, ele é equiparado a público, mas ele confunde na hora da prova. Por isso, o examinador, na maldade, sempre costuma pegar esse tal desse testamento particular, tá? Então, não se esqueçam, falsificação de documento público é a falsificação de qualquer documento emitido por funcionário público no exercício das suas funções. Se quem falsifica é esse tal desse funcionário público, temos aumento de pena. E nós temos esses documentos equiparados a documento público, tá? A garganta meio ruim, tu tem que tomar água toda hora. Aliás, deve estar cansado. Toda hora eu falo que eu tô com... Vira e mexe, tem aula que eu tô com garganta ruim, tuço, chupo pastilha, que eu tenho um bebezinho em casa, tem 1 ano e pouquinho, e aí pega todas as viroses do mundo na escolinha, né? E aí toda hora eu vou pegando também, então minha garganta tá sempre ruim. Não sei se aqui o pessoal tem filho e também tá passando por isso, mas é assim, quem tem filho pequeno vive a garganta ruim. Eu, pelo menos, vivo. Então, eu fico aqui com a água, com a pastilha para aguentar a aula inteira.
Bom, vimos a falsificação de documento público e agora vamos para a falsificação de documento particular. Antes, quero fazer uma perguntinha para vocês. Essa falsificação que a gente está vendo de documento público e de documento particular, que falsificação é essa? É a material ou a ideológica que nós estamos no começo da aula? Pessoal, essa falsificação de documento público que a gente viu aqui no slide anterior, do 297, e essa falsificação de documento particular que a gente vai ver agora, do 298 do Código Penal, são falsificações materiais, tá? É a falsificação do documento na sua forma, na sua materialidade. Não confundam, tá? 297 e 298, falsificação de documento público e particular, são falsificações materiais. Tá legal? Então, 298 traz pra gente a falsificação do documento particular, no todo ou em parte, ou alterar documento particular verdadeiro, né? Igual previsto no público, mais particular, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Pena menor do que documento público. O que é um documento particular? Pessoal, a definição de documento particular é aquela definição por exclusão. Tudo que não for documento público ou equiparado é documento particular. Então, nós vimos que o documento público é aquele emanado por funcionário público no exercício da sua função, utilizando das suas, né, das suas funções. Tudo que não for emitido por funcionário público no exercício de suas funções, nem for equiparado a um documento público, é documento particular. Por exemplo, é um contrato feito entre as partes, uma declaração, tudo isso são documentos particulares. Aqui nesse artigo, a gente também tem os documentos equiparados a particulares. E quais são? O cartão de crédito ou de débito também é muito cobrado nas provas, tá? O examinador, ele gosta muito desses equiparados. Então, documento público emanado por funcionário público no exercício da sua função, falsidade material do documento público. Aqui no 298, a falsidade material do documento particular, lembrando que o cartão de crédito ou de débito se equipara ao tal do documento particular. Tá legal, pessoal? No 299, a gente entra na falsidade ideológica. Então, nós vimos falsidade material, pública e particular, e agora a falsidade ideológica, aquela que o conteúdo é falso. A falsidade ideológica, ela está prevista no artigo 299, e esse mesmo artigo fala sobre a falsidade ideológica de documento público e de documento particular, trazendo penas diferentes para cada um. Lógico, a pena do documento público é maior do que a particular. Pessoal, pouco tempo atrás, numa prova, caiu pena desses documentos, tá? Caiu um comparativo entre as penas da falsificação, da falsidade material de documento público, documento particular e a falsidade ideológica. Então, por incrível que pareça, é necessário saber pena, tá? Desse crime específico, caiu pena há pouco tempo atrás numa prova. Então, vale a pena fazer um fichamento dessas penas para lembrar na hora. E o que diz o nosso artigo 299? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Esse final, que trata da finalidade, é muito importante, pessoal. Por quê? Mas já que eu sou responsável por emitir um documento, e aí na hora que eu vou emitir, eu me confundo e coloco o nome errado, coloco a profissão errada, coloco algum dado errado, mas eu não tenho fim de prejudicar ninguém, eu não quero criar obrigação, alterar a verdade, não quero nada disso, eu me confundi lá na hora e acabei preenchendo errado. Não há o que se falar desse crime. A falsificação, ela tem que ter dolo, ela tem que ter intenção, e essa falsidade ideológica de eu, funcionária pública responsável pelo documento, preencher uma coisa errada, não caracteriza figura típica, porque tem que ter essa finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tá? As penas são diferentes do documento público e privado, então reclusão de 1 a 5 anos se o documento é público e de 1 a 3 anos se o documento é particular. Assim como nós vimos na falsificação do material de documento público,
Se o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo ou se falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Isso também já caiu, tá, pessoal? Assentamento de registro civil já caiu no concurso há pouco tempo. Então, qualquer documento, público ou particular, que na hora de preencher eu coloque dados falsos intencionalmente para prejudicar ou para criar uma obrigação ou alterar a verdade, a gente tem a tal da falsidade ideológica. Tá legal, pessoal? Então, faça um fichamento dessa falsidade material e ideológica. Faça um fichamento da diferença entre a falsidade material, documento público e particular e a falsidade ideológica. Coloquem as penas. Põe lá no papelzinho, mesmo porque a gente tem que escrever bastante agora para treinar para a prova escrita. Então façam, coloquem um papelzinho, colhem no local que vem toda hora. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês para entender e memorizar essa diferença das falsidades, tá? Aí a gente chega no artigo 304, uso de documento falso. O que é o uso de documento falso? É a pessoa pegar aquela CNH falsa e apresentar, pegar um passaporte falso e usar, um cheque falso. Então, o uso do documento falso está no 304 e ele prevê o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados que estão previstos do artigo 297 até o 302. E qual é a pena? A pena desse crime é a pena do crime da falsidade. Então, vamos tentar entender. Eu falsifiquei lá uma CNH, né? Comprei uma CNH falsa e utilizei, porque eu estava com a CNH vencida. Vencida não, estava com a CNH suspensa, não poderia dirigir. Fui lá e comprei uma CNH falsa. Peguei essa CNH e apresentei. Estava numa blitz, tal, apresentei a CNH falsa. O que eu fiz? Eu usei o tal do documento falso. Que documento é esse? Público ou particular? Um documento público. Então, eu usei um documento público falsificado na sua forma, no seu conteúdo. Eu usei um documento que era uma falsidade material de documento público. Qual será a pena desse uso? Pessoal, a pena desse uso será a pena prevista no artigo 297 da falsificação de documento público. Então, quem usa o documento falsificado responde pela mesma pena da falsificação. O que é isso, pessoal? A gente chama de crime vassalo ou remetido, que é aquele crime que na sua tipificação ele faz menção a algum outro tipo penal. Então, para você poder entender aquele crime, saber o seu conteúdo, saber a sua pena, conseguir entender tudo desse crime, você vai ter que dar uma lidinha no outro crime. Isso é o que eles chamam, que a doutrina chama de crime vassalo ou remetido. Ele remete a um outro crime. Então, quando a gente fala que a pena do uso de documento falso é a mesma pena da falsificação daquele documento, a gente vai ter que chegar lá no código, procurar a falsificação daquele documento, procurar a pena para poder aplicar aqui. Então, quem usa um documento público materialmente falsificado responde pela falsidade material do documento público. Quem usa um documento particular falsamente, materialmente falso, vai responder pela falsidade do documento particular, falsidade material. Quem usa um documento falso com um preenchimento incorreto, com dados incorretos, vai responder pela falsidade ideológica. Pode ser de documento público ou particular. Então, a pena de quem faz uso de documento falso é a mesma pena de quem falsificou ou teria falsificado aquele documento, tá? Crime remetido ao vassalo, tem que fazer uma remissão. E aí um tema super importante, né, sobre esse assunto. Se eu cheguei em casa, falsifiquei a minha CNH eu mesma, naquela impressora que comprei papel, falsifiquei a minha CNH e apresentei a minha CNH. Eu respondo pela falsificação e pelo uso? Não, pessoal, respondo por um só.
E aqui, atenção, aqui eu respondo pela falsificação do documento. Porque o que se entende? Entende que eu falsifiquei aquele documento para usá-lo. Eu fui lá na impressora, imprimi, papá, fiz a falsificação daquele documento com a intenção de usá-lo. Então, o uso foi um mero exaurimento. A minha intenção já era essa, eu falsifiquei para usar. Então, eu vou responder pela falsificação, independente de usar ou não. Se eu chegar a usar, isso foi um mero exaurimento do meu crime, porque já era essa a minha intenção. Então, para o STJ, o uso é absorvido pelo falso, tá? A gente responde pela falsificação. O uso vira um mero exaurimento daquele crime. Isso costuma cair, pessoal. Esse entendimento é bem importante, vale a pena a gente estudar, porque costuma cair muito. Outra coisa importante, peraí que eu mudei o slide. Quando que a gente fala em uso de documento falso? A gente tem uma discussão muito grande na doutrina. Eu estou dirigindo um carro com uma CNH falsa, tenho lá uma CNH falsa, estou dirigindo o carro com a CNH falsa, sou parado numa blitz e eu não apresento, eu falo, não vou usar aquele documento falso não, que vai dar encrenca. Não apresento aquele documento. Acaba que foi que não tinha documento, aqui a gente acaba indo para a delegacia, e na delegacia, quando eu sou revistada, tal, encontro a minha CNH falsa. E eu respondo pelo uso de documento falso? Presta atenção, pessoal. Eu não usei aquela CNH falsa. Eu falsifiquei. Eu tinha intenção de usar, eu ia usar, mas eu acabei não usando por vontade própria. Eu não cheguei nem a começar a usar. Eu não usei. Não foi porque alguém me impediu, eu não usei porque eu não quis usar. Então, eu não posso responder pelo uso de documento falso que eu não apresentei. Se acharam numa revista pessoal, se acharam revistando meu carro, eu não usei, acharam. Se eu fui responsável pela falsificação, eu posso responder pela falsificação. Quem falsificou pode responder pela falsificação, porque foi emitido um documento falso. A falsificação aconteceu. Agora, o uso não aconteceu, não teve o verbo usar, tá? Então, a gente responde pela falsificação, mas não pelo uso, porque eu não usei. Encontraram, né? Foi um encontro fortuito daquele documento. Isso também é muito importante, costuma cair. Talvez numa primeira fase não caia, porque é uma coisa meio subjetiva, tem que conversar, tem que falar, tem que explicar um pouco. Mas acredito que numa prova oral tenha grandes chances de cair, tá? Esses detalhezinhos. Por fim, a gente vai falar da falsa identidade. E eu queria falar para vocês tomarem muito cuidado, que o pessoal confunde muito. Na hora de responder, eles colocam lá a pergunta de um jeito que a resposta sempre tem a falsa identidade ou uso de documento falso e a gente acaba se confundindo, tá? Porque acaba dando um nó na cabeça. O examinador às vezes faz de um jeito que a gente acaba se confundindo. Então, a gente tem que ter bem claro isso, que o uso de documento falso é eu pegar um documento e utilizar. Já a falsa identidade é eu me atribuir uma identidade diferente da minha verdadeira, com o fim de obter uma vantagem ou causar dano a alguém. Então, vamos dar exemplo de plantão que acontece muito. A PM acha um cara, né, em atitude suspeita, leva para a delegacia e chegando lá ele fala que ele é o João da Silva, quando na verdade ele é o Antônio. O João da Silva é irmão dele, parecido com ele, e ele se atribui uma identidade falsa, fingindo que ele é irmão dele, porque na verdade ele é um procurado da justiça. Se a gente soubesse que ele era um procurado, ia prendê-lo. Então, ele se identifica como sendo o irmão dele. Vai colar, pessoal? Não vai colar, porque a gente vai fazer reconhecimento de digitais, vai puxar a ficha, vai ver que é outra pessoa. Então, não vai colar, a gente vai saber que ele está se identificando falsamente, porém, ele responde por esse crime, porque ele usou uma identidade falsa, tá? Muitas vezes acontece. Agora, como a gente tem muitas formas de identificação, já não acontece mais tanto, mas antes, quando não tinha tantas formas de identificação assim, você estava lá fazendo flagrante, fez o flagrante inteiro, ele falou que ele era o tal do João, e aí no fim, quando já terminou tudo, quando voltam as pesquisas e tal, você percebe que ele era o irmão dele. Aí, pessoal, tá lá, ele já tá respondendo pelo roubo, pelo que quer que seja, resistência, seja lá o que ele fez, vai responder também pela falsa identidade. No plantão a gente adiciona sim no BO a falsa identidade, tá?
porque não pode, né, atrapalhar mais ainda o nosso trabalho. Então, responde sim. Lembrando que essa falsa identidade tem que ter alguma intenção, né? Seja obter uma vantagem ou causar um dano a alguém. Se alguém pega e fala, eu sou o João, por falar, brincando, não vai causar nada, não vai ter vantagem, não vai prejudicar ninguém, ele só estava brincando, despistando alguém, não vai responder por esse crime, tá? Esse crime ele tem que ter esse fim específico de ou ter alguma vantagem ou causar algum mal a alguém. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se o fato não constitui um crime mais grave, né? Às vezes, o simples fato de você se identificar falsamente já pode ser um crime por si só, de passar por funcionário público, um outro crime, né? Ou uma contravenção. Então, você vai responder pela falsa identidade se não constituir um crime mais grave. Primeira observação. É um crime subsidiário, tá? Só é aplicado se não constituir um crime mais grave. Por exemplo, fingir ser funcionário público. É o artigo 45 da Lei de Contravenções. Cuidado, porque o examinador muitas vezes traz pra gente essa falsa identidade, fingindo ser um funcionário público, mas, né, e a gente acaba confundindo achando que é uma falsa identidade, mas a gente tem uma previsão específica na Lei de Contravenções Penais do artigo 45, tá? Então não vamos se enganar. Lembrando que esse fingir funcionário público, né, também tem que ter uma intenção, tem que ter algum prejuízo, né? Se alguém numa conversa informal tá brincando, tal, aí não há o que se falar de fingir ser funcionário público, né? Ele falou brincando que ele era um funcionário, não há o que se falar em figura típica. Questão importantíssima que sempre cai nas provas, porque tem tudo a ver com a nossa profissão. Isso acontece muito no nosso dia a dia, então a gente tem que saber. Atribuir falsa identidade perante a autoridade policial. Isso é direito de autodefesa ou é crime? Vamos entender. Tô lá fazendo, né? Tô lá atendendo no plantão. E aí o indivíduo é pego roubando alguém, a gente vai fazer o flagrante. E aí, quando começa a perguntar as coisas para ele, ele fala que ele é o João da Silva, quando na verdade ele é o Mário. Então, tinha essa discussão muito forte, que tinha entendimento de que ele tinha o direito de não se autoincriminar, um direito, né, que a gente tem de não precisar falar, não precisar. Ninguém é obrigado a se autoincriminar e falar que realmente matou e tal, ninguém é obrigado a confessar o crime. Então, ele tinha esse direito de autodefesa e, para tanto, ele podia não falar que ele é ele. Pessoal, isso não prevalece. Não, esse entendimento não prevalece e jamais seria aceito numa prova polícia civil, tá? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que pensar bem na cadeira que a gente quer sentar. Então, aqui a gente quer ser policial civil, a gente quer os entendimentos que nos prevaleçam de alguma forma, né? Que façam parte da nossa rotina. E aqui, atribuir falsa identidade para a autoridade policial não é direito de autodefesa e sim um crime, tá? Responde pela falsa identidade. Por que não é direito de autodefesa? Porque a autodefesa permite que a pessoa não fale ou minta sobre o que ela está sendo acusada. Então, ele falar que ele não roubou, ou ele falar que quem roubou não estava mais lá, que não foi ele, ou querer ficar em silêncio, falar, não vou falar nada, só falo em juízo. Tudo isso é direito de autodefesa. Ele pode ficar silente, ele pode contar uma história, ele pode fazer o que ele quiser. Mas isso sobre os fatos dos quais ele está sendo acusado, não sobre a identidade dele, tá? Ele tem que se identificar corretamente, ele tem que cumprir essa ordem legal de falar quem ele é. Se ele der uma identidade falsa, ele vai responder por falsa identidade, tá? Esse é o entendimento que prevalece e principalmente em se tratando de uma prova para a Polícia Civil, tá? Então, não é direito de autodefesa atribuir uma falsa identidade lá no plantão, é sim uma figura criminosa, tá? Trouxe os principais pontos desses crimes, o que mais tem sido cobrado, o que eu considero mais importante. Lógico que no nosso curso específico da Polícia Civil, as aulas são mais detalhadas, a gente fala mais sobre cada crime, pode trazer mais entendimentos, mais doutrina, mais questões. Aqui é um aulão papum, né? A gente traz aqui as atualizações, o que mais tem sido cobrado, alguns crimes para a gente comparar. Então, é uma aula mesmo de resumo, uma revisão. Se
Se você quiser um material completo, PDF, tudo mais, nossas aulas do curso específico da Polícia Civil de São Paulo, com certeza, vão satisfazer melhor a sua expectativa, tá? Aqui é uma aula de revisão, então eu queria que vocês lembrassem, né, a tal da falsificação material ideológica, soubessem a diferença de documento público e particular, onde está previsto cada uma dessas coisas, entendesse a diferença entre o uso de documento falso, que responde lá pela falsidade, e a falsa identidade, que é você se atribuir um nome falso, né, uma pessoa falsa, que é a falsa identidade, não é usar uma falsa identidade. Se você usar um falso RG, você vai responder pelo uso de documento falso, de documento público, tá? Aqui é você se identificar como uma outra pessoa para obter uma vantagem ou prejudicar alguém, tá? Não confundam esses dois crimes, que o examinador sempre traz um exemplo, e aí depois nas respostas ele põe lá falsidade material, falsidade ideológica, falsa identidade, uso de documento falso. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Trouxe duas questões importantíssimas que eu acho que vai ser a cerejinha do bolo aqui para vocês entenderem bem a matéria e é o que o examinador cobra muito. Primeiro aqui que eu falei para vocês, ó. Configura crime de falsificação de documento público a conduta do agente que falsamente altere. Dentre os exemplos aqui que a gente tinha o testamento particular. Se a pessoa não estudou bastante, quando ela vê a falsificação de documento público, vamos excluir o que não é. E aí já exclui lá o testamento particular. Então, cuidado, tá, pessoal? Testamento particular, embora tenha o nome particular, é um documento equiparado ao documento público, com previsão expressa em lei, tá? Então, a resposta correta seria a letra C, testamento particular. Lembrando que o D aqui, o cartão bancário, é equiparado ao documento particular, tá? Então, vejam como realmente o examinador gosta de cobrar esse tal desse testamento particular. Direto cai isso. Outra questãozinha que eu achei muito importante. Essa daqui já caiu em diversas provas. Muda um negocinho ou outro, jeito de falar, mas já caiu em provas de várias bancas, tá? Então, vamos lá. O proprietário do veículo que identifica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito, em formulário de notificação de multa, em tese pratica o crime de... Então, vamos lá. Tô lá dirigindo, cometi uma multa, aí chega a notificação em casa. Chega lá minha multinha. Ah, a Milena cometeu esse crime aquele, né? Cometeu essa infração de passar o sinal vermelho, seja lá qual for. Tá lá a notificação. E aí vem aquele espaço embaixo para, caso não seja você a motorista, caso não fosse você que estivesse dirigindo, identifique quem é o motorista. E a gente tem aquele espaço embaixo para identificar o motorista, para que os pontos vá para ele, a suspensão da carteira, para que ele pague. Então, você identifica o motorista no finalzinho do documento. Veja, pessoal, essa notificação da multa, ela é um documento verdadeiro. Veio por correio, estou sendo notificado da multa. É um documento verdadeiro. Aquele pedacinho para eu preencher quem estava dirigindo é verdadeiro, tá no documento público que eu recebi. Então, é um documento público verdadeiro e eu tenho que preencher lá quem é o condutor. Se na hora de preencher eu indico falsamente alguém para que aquela pessoa fique com a minha multa, para que aquela pessoa pague, seja lá o que for, eu indicando falsamente uma outra pessoa, eu estou preenchendo um documento público legítimo, porém com uma informação falsa, tá? É um documento materialmente verdadeiro, tá tudo certo, é um documento público, porém na hora de preencher, o conteúdo do que eu preencho é falso. O que nós temos aqui? A falsidade ideológica, tá? É um documento verdadeiro, tá lá o espacinho preencher, porém eu preencho falsamente, indicando uma outra pessoa como sendo a responsável por aquele acidente. Veja, pessoal, isso é super importante, isso cai muito, já cai em várias bancas diferentes, muda um negocinho ou outro na hora de falar, mas vira e mexe cai essa questão. Então, entendam que essa notificação da multa é um documento público verdadeiro, eu preencho o documento público verdadeiro, porém, eu coloco lá um dado falso, um nome falso, tá? É muito importante essa matéria. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, vocês entram lá no meu Instagram e perguntem. Usem o material, façam um fichamento, memorizem bem essa matéria, que costuma ser muito cobrado nas provas, tá?
Como eu falei no comecinho da aula, pessoal, agora é a hora de estudar, de dar o máximo de si. Agora é a hora de fazer acontecer. São mais de 3.500 vagas, é um concurso muito grande, é a chance de quem está estudando. Só depende de você, não dá nem para falar que tem concorrência, porque realmente, se você estudou, você vai passar, porque são muitas vagas. E eu quero que vocês agora, ó, estudem o máximo possível, sem pausa, vocês vão ter muito tempo para descansar depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Assistam as outras aulas aqui do canal, que valem muito a pena. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Bons estudos, pessoal, e dê o máximo de si, que eu tenho certeza que em breve nos encontraremos nos plantões. Tá legal? Boa noite, pessoal.